Olá, manas e maninhos também, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a minha experiência com a Ayahuasca. Lembrando que esse vídeo não deve ser usado como referência para você julgar se é bom, se é ruim, se vale a pena usar ou se não vale a pena usar. Quer dizer respeito somente à minha experiência, que eu confesso, e vocês vão entender ao longo desse vídeo o quanto foi irresponsável, o quanto eu não utilizei corretamente e todos os problemas que aconteceram foram consequências das minhas escolhas. De maneira nenhuma isso pode estar atrelado somente ao uso do chá em si, tá? Gosto de deixar isso claro para depois não ficar falando: ah, mas eu vi um vídeo que aconteceu tal coisa com X pessoa porque usou. Não. Só para explicar a vocês como foi que eu conheci a Ayahuasca, como é que eu tive acesso. Quando eu tinha por volta dos meus 16 anos, isso tudo aconteceu em 2014, eu tinha vários contatos de questão de magia, de xamanismo, pererê pão doce. Tá bom. Eis que um amigo meu, ele consagrava a Ayahuasca, frequentava um local que consagrava de uma maneira respeitosa, de uma maneira correta, realmente seguindo uma ritualística, e comentou acerca desse chá para mim. Nisso eu fui pesquisando um pouco mais as vantagens e desvantagens, tudo aquilo que poderia você ter como sensação, como experiência no uso desse chá. E como eu era uma aprendiz de magia, apesar de já estar trabalhando ali com cartomancia há um bom tempo e também ter um conhecimento da parte de família, eu tinha curiosidade de saber como era. Por quê? Nessa idade eu não ingeria álcool, nunca gostei de droga, essas coisas, nunca foi pra mim, mas como tinha um contexto espiritual, como tinha várias pessoas falando: uau, não, é porque eu vi tal coisa, eu senti não sei o que, um elefante dourado apareceu pra mim. Eu confesso que eu fiquei muito curiosa para saber como seria o efeito disso na minha vida, como seria o efeito em mim. Nisso eu comentei com ele que eu gostaria sim de experimentar, de usar, para saber como é que seria. Nessa época também vale muito a pena ressaltar, eu estava passando por um período de depressão muito séria. Foi a época da automutilação, de diversas tentativas de suicídio. Então, a partir do momento aonde, conversando com pessoas que faziam uso, me falaram que, nossa, isso pode te ajudar a melhorar na depressão, isso pode transmitir a você uma cura, não sei o que e tal, eu fiquei muito atraída por aquilo, porque eu estava desesperada para sair daquele ciclo a qual eu estava inserida, coisa a qual eu também posso falar um pouco depois. Então já mistura uma coisa com a outra. A instabilidade emocional, a instabilidade espiritual, instabilidade familiar, eram muitos fatores não positivos que estavam acontecendo naquele momento, e esse chá, ele foi apresentado a mim como algo que me ajudaria. E, gente, de fato, isso a gente está falando de 6 anos atrás. Hoje em dia a gente tem diversas experiências, diversos relatos, pesquisas, inclusive a própria medicina e alguns institutos, até mesmo como presídios, estão utilizando da ayahuasca de uma maneira responsável para auxiliar essas pessoas. Ok, hoje em dia a gente tem esse acesso, a gente tem um acesso ao conhecimento. No período ao qual eu usei, isso estava muito inicial, engatinhando ainda, tanto que achavam que não era um enteógeno, achavam que era algo que te causava alucinação, achavam que era uma droga, tá? Então, só estou contextualizando vocês para vocês poderem entender que o conhecimento que eu tinha era um conhecimento pouco. Apesar do meu amigo ter me explicado diversas e diversas vezes, eu era uma garota de 16 anos totalmente irresponsável, tá? Confesso. Bem, o que aconteceu? Como eu não poderia ir ao local, ao centro, ao espaço aonde se consagrava por causa, na época, meus pais, minha mãe tinha acabado de se mudar, então estava muito complicada a situação lá em casa, eu pedi ao meu amigo para trazer para mim, para levar para mim lá para casa. E ele levou numa garrafinha, uma garrafinha de Fanta laranja, era aquelas pequenininhas e tinha quase metade da garrafa cheia com o chá.
E bem, esse meu amigo, novamente praticante de xamanismo na época, que me ajudou muito, muito mesmo. Um beijo, meu querido, eu sei que você vai ver esse vídeo, vai rir junto. Ele deu pra mim e falou: Mari, quando você for utilizar, existem algumas regrinhas básicas. E, gente, eu quero que vocês prestem atenção nesse momento nas regras, porque eu consegui não fazer nada do que ele tinha falado pra eu não fazer. Eu literalmente fiz tudo de errado, e era claro que isso ia dar M. Então, bem, ele falou pra mim: quando você for tomar, tome em jejum. De preferência, no dia anterior, tente estar em paz, tomar um banho de erva, ficar tranquila, não comer alimentos pesados. No dia do chá, evita você tomar em um dia onde você não está bem, onde você está com a emoção muito elevada, onde as coisas não estão dando muito certo para você, porque isso pode afetar a experiência que você vai ter. Não tome sozinha. Isso foi o ponto que ele mais ressaltou. Se for tomar, tome com alguém te observando, com alguém te orientando, com alguém ali do teu lado te dando um suporte. E tinha mais uma regra agora que eu não lembro qual era, gente, sendo bem sincera. Ah, tá. Tome quando você estiver com tempo. Gente, peguei a garrafinha. Ah, tinha mais uma. Não cheire. E isso é uma regra que eu sinceramente indico a qualquer pessoa que for tomar. Se você cheirar, tentar sentir o aroma do negócio, você não vai tomar. Porque tem um cheiro de, pelo menos quando eu tomei, né, gente? Não tô generalizando, até porque eu nem posso fazer isso. Eu só tive uma experiência e é importante ressaltar isso. Tinha um cheiro de gengibre com lodo, com coisas ruins e, enfim, era um dos piores cheiros que eu tinha sentido na minha vida. Quando eu senti o cheiro, aquilo ali já empapou, mas eu vou chegar lá. Tá, ele me deu a garrafinha, eu coloquei ela dentro do meu armário, deixei lá, tranquila, linda e bela, vida que segue. Beleza. Um belo dia, isso deve ter sido no meio da semana, porque um momento importante para ressaltar também, nesse dia eu tinha uma prova de história pelas 7 ou 8 horas da noite, eu acho, 7 ou 8, por aí. Eu estudava à noite na época. Então, nesse dia eu tinha uma prova, tá? Vocês lembram da regra de tomar quando você tiver tempo, quando você tá bem, quando você tá equilibrada? Então, no dia anterior eu tinha me empanturrado de comidas pesadas. No dia em si eu pensei, não, vou fazer um jejum. E aí eu comi pão, arroz, ovinho frito, coisas simples, rápidas. E eu tenho essas lembranças, gente, porque eu documentei tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que eu gostaria de deixar documentado, tá? Então no dia eu fiz um jejum, mais ou menos. E eu sentei pra jogar The Sims no meu computador, assistindo um filme chamado Operação Cupido. Pra quem não sabe, é um filme, eu acho que da Disney, com a Lindsay Lohan. Esse é um ponto muito interessante também, onde são gêmeas que fazem várias atrapalhadas, parará e tal. Tá. Então tava eu lá jogando The Sims, show, nervosa por causa da prova. Isso era por volta das 2 da tarde. Eu mandei uma mensagem na hora pro meu amigo falando, pô, então eu vou tomar. Eu estava sozinha em casa, porque meus pais trabalhavam na época, então genial, muito bom. Outra regra que eu peguei e joguei fora. E decidi tomar, porque, bem, por que não? O que poderia dar errado? Spoiler, tudo pode dar errado, sempre. E se existem regras, talvez elas sirvam para alguma coisa, geralmente para evitar que você se prejudique de alguma forma. E eu simplesmente desconsiderei isso. Tá bom, peguei a garrafinha, coloquei no copo. Tinha uma outra coisa, tinha que tomar tudo de uma vez, não ficar provando. Então, a outra regra, né, eu senti o cheiro. Quando eu senti aquele cheiro, o negócio impregnou na minha narina, que, nossa, eu só queria morrer naquele momento, porque o cheiro era horroroso, de péssimo. Era um cheiro muito ruim. Eu falei, tá, bem, o que pode dar errado? Tomei.
Só que eu primeiro experimentei, né? Outra coisa que não podia experimentar, era pra tomar tudo de uma vez. E quando eu experimentei, o negócio também bateu e voltou na mesma hora, porque o gosto é péssimo, o gosto é horroroso. Parecia que eu estava engolindo lama com lodo, com bosta. Não sei, era um gosto muito ruim mesmo. Então assim que eu engoli, eu... não ficou legal o negócio. Tá, vou tentar tomar mais um pouquinho. Isso tinha dado um copo, né? Eu tomei mais um pouco e não aguentei. De verdade, o gosto era muito ruim, eu preferi parar porque tava muito ruim. E nisso eu sentei, continuei jogando ali o meu The Sims, Linda e Bela, tava passando ainda o filme. Passou um certo tempo, acredito que 1 hora, porque isso já tava mais ou menos no final do filme. E não tinha dado nada pra mim. Eu esperava, sei lá, ver elefantes voadores também, o elefante gigante dourado que um amigo meu tinha me falado, várias paradas loucas acontecendo e nada estava acontecendo. Era a mesma coisa que eu tivesse tomado água, só que uma água ruim, tipo essa que a gente tá aqui no Rio de Janeiro agora. Então eu fiquei um pouco frustrada, muito frustrada na realidade, e decidi levantar pra poder me arrumar, né? Porque eu teria prova mais tarde. Gente, sem brincadeira, assim que eu levantei, sabe aquele momento onde você bebe muita cerveja, ou álcool, ou qualquer coisa estranha, e acha que o negócio não fez efeito, mas quando você levanta, você nota, opa, deu errado? Foi exatamente isso. Eu me levantei, e no momento onde eu levantei, eu comecei a ver brilhos meio que saindo da parede. Mas, gente, eu não vou dizer que essa sensação era uma sensação externa, algo que vinha de fora. Não, eu sabia que era a minha mente que estava meio que projetando aquela parada. Eu não sei explicar exatamente, mas eu comecei a ver a parede fazer meio que assim, sabe? Dançar na minha frente e brilho, luzes, era uma luz muito forte. Eu me apoiei na mesa do computador e fiquei tipo, opa, né? Bateu. E eu tô sozinha. E agora? Na hora eu consegui ainda mandar uma mensagem pra esse meu amigo falando, cara, chama o SAMU, pelo amor de Deus, que eu acho que eu vou morrer. Meu amigo só foi ver essa mensagem por volta das 8 da noite. Ou mais, já não sei também. Bicho, começou o brilho lá das paredes, o computador ficava ao lado do banheiro, quase ao lado. E a única necessidade que eu tinha era de correr pro banheiro e vomitar. Gente, é uma sensação que, cara, eu não sei explicar de onde sai tanta coisa pra você vomitar. Na verdade eu sei, mas aí é assunto pra um outro vídeo, é uma coisa mais séria e tal. Eu tô só contando a experiência irresponsável que foi e as sensações que eu documentei no meu diário quando isso aconteceu. Mas era muita coisa que tava querendo sair, era muita coisa que eu precisava expurgar. A realidade é essa. E nisso tem um baque meio que da mente de ficar, pô, eu faço ou não faço, vou ou não vou, e você quer ir, mas você não consegue porque tá tudo distorcido, tá tudo dançando na tua frente. E a sensação é exatamente essa, agonia. Mas novamente eu estava sozinha e irresponsável, blá, 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 tá? Não deve ser aplicado a todo caso. Beleza. Juntei todas as forças do meu ser e consegui chegar no banheiro, aonde eu coloquei tudo pra fora. Gente, é sério, eu não sei como é que eu não coloquei o meu fígado pra fora, porque foi muita coisa, e eu não tinha comido tanta coisa assim, naquele dia. No dia anterior eu tinha comido bastante, tipo carne, coisas pesadas, mas cara, era surreal quanta coisa saía. E toda vez que saía, parecia que tinha mais, e parecia que o chá, ele tava aqui, ó, impregnado, querendo me sufocar. Eis que eu lembrei de uma frase que eu tinha escutado desse meu amigo falando que a natureza, as forças que regem esse chá, elas são forças muito sérias e que, se você faz algo de um sentido desrespeitoso, aquela energia meio que te pega, ela te bate, digamos assim. E naquele momento eu soube que eu estava apanhando por pura irresponsabilidade minha, que eu merecia aquilo, que eu estava passando por um processo muito mais pesado por conta das consequências das ações que eu tinha tido. Era óbvio, eu não culpei o chá. Primeiro momento eu culpei, mas depois eu pensei, fiz M, então tenho responsabilidade. Tá, beleza.
foi, precisava levantar. E nisso, gente, vinha muitos pensamentos, tipo, de reflexões da minha vida, de coisas que eu tinha passado, de histórias, de vivências, de situações. E eu comecei a chorar muito, muito mesmo. Eu não parava de chorar. E eu sentia naquele momento que o meu choro era um choro de libertação, era um choro que também ajudava nesse expurgo, não era um choro somente de tristeza. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência ou se já associaram por conta de algum filme, algum documentário, aqueles espíritos sofredores do umbral, tá? Que é uma dor, uma angústia que vem lá de dentro, que não é necessariamente uma coisa que está acontecendo no externo, diabo ali com um espetinho espetando você. Não, é uma coisa de dentro, onde você começa a remoer, você começa a puxar. E, gente, trazer a dor à luz dói, não tem jeito. Claro que com terapia esse processo é bem melhor, é bem mais suave. Só que não foi o caso, né? Só pra lembrar. Então eu tava chorando, eu precisava levantar. Juntei minhas forças, consegui levantar, as paredes voltaram a dançar, assim, do meu lado e tal. E o movimento que eu consegui fazer foi me escorar nas paredes e me jogar no sofá, aonde estava passando a Operação Cupido. Por que eu lembro tanto desse filme? Por causa da praga da Lindsay Lohan. Gente, eu fiquei sob o efeito do chá por cerca de... eu não sei, na verdade, quantas horas foram, mas eu lembro que até as 2h30 da manhã eu ainda estava sob o efeito. E quem narrava o que estava acontecendo era a praga da Lindsay Lohan. Até os meus pensamentos, os meus sentimentos eram narrados pela Lindsay Lohan. Então isso pra mim foi muito marcante. Mas tá, eu tava no sofá, virei pro filme, comecei a não conseguir enxergar mais a tela, eu só via luz saindo dali e a voz da Lindsay Lohan falando. Então agora você está vendo a luz. Ela narrava a experiência até que se mostraram pra mim 2 animais de poder, que hoje em dia eu sei que eram animais de poder, a qual também é assunto para um outro vídeo. Foi uma experiência muito importante, muito válida. Eu confesso que o primeiro animal de poder que eu vi, eu fiquei um pouco irritada, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo que eu sabia que não era agressivo, pra mim parecia agressivo, mas novamente, eu sei que também foi a porrada do chá, entendeu? Então, foi importante, eu comecei a descobrir alguns arquétipos, até pessoais, a partir daquele momento, e bem... Passou um tempo com algumas reflexões, Lindsay Lohan narrando a minha vida, eu conseguindo parando para pensar algumas coisas. Deus, o universo me lembrou que eu tinha uma prova de história. Gente, eu sei que eu fui pra escola, eu não lembro. Juro pra vocês, eu não lembro dessa passagem. Eu fiz a prova de história de um professor que era muito carrasco e foi a prova que eu mais tirei nota alta, digo, tipo... em todo o meu ensino médio. E olha que o Marcos é um professor excelente, um dos melhores professores. Beijo, prof. Mas quem já estudou com ele sabe que não é fácil passar numa prova dele, porque é meio complicadinho, né? E bem, eu tive uma das maiores notas da sala e também da minha história pessoal. Então eu fui, fiz a prova, voltei pra casa, deitei. Eu não lembro dessa passagem. Não lembro. Não vou falar pra vocês como eu fui e tal, porque eu não sei, eu não lembro. Mas tudo bem, vida que segue. Chegando em casa, eu lembro de um lapso, assim, de tempo. E depois de madrugada, foi quando esse meu amigo mandou uma mensagem pra mim. Não era nem de madrugada, era por volta de 8, 9 da noite, eu já estava em casa. Ele me mandou uma mensagem e eu comecei a conversar com ele aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava passando. E foi onde eu também tive uma experiência muito libertadora, que eu consegui identificar que alguns dos traumas que eu passei nessa encarnação, nessa vida, que são coisas muito pesadas, na verdade, algumas pessoas já sabem, mas... bem, são coisas realmente pesadas, tinham acontecido comigo pelo motivo X e Y. E naquele momento da revelação final, digamos assim, tudo fez muito sentido, sabe?
Eu parei de culpar o outro, parei de culpar o externo, apesar de saber que tem uma responsabilidade, que tem uma construção social sobre essa história, tem toda uma problemática, mas eu passei a aceitar um pouco mais o fato de que eu tinha passado por aquele trauma por um motivo de lá de trás. Porque eu tive uma regressão involuntária. Nos últimos momentos do efeito do chá, eu meio que voltei lá atrás, em uma outra encarnação. E foi aonde, de fato, gente, tudo se amarrou, tudo fez sentido. E a Lindsay Lohan /Deus /Universo, com a voz da Lindsay Lohan, me explicava tudo o que tinha acontecido. Então, assim, chorei muito. No final, principalmente no dia seguinte, eu me senti de uma maneira, sabe, livre, finalmente, de tantos porquês que eu me questionava, de tantas coisas que estavam impregnadas e que eu não conseguia expressar nem com a minha terapeuta, nem com ninguém, porque eram coisas que somente eu podia saber na época, somente eu estava sentindo na época. E tudo fez muito sentido, desde da automutilação até os traumas, até o que acontecia dentro de casa. Gente, foi, como eu posso explicar, libertador essa última etapa. Eu sei que foi uma coisa irresponsável. Eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias. Não nego a minha irresponsabilidade, não nego a minha falta de vigilância, não nego os problemas que poderiam ter tido nessa situação, inclusive do risco, porque eu me desloquei de casa e eu estava sozinha e somente uma pessoa sabia, na verdade 2 pessoas sabiam que eu tinha tomado. Então, muita coisa poderia ter acontecido errado, mas não seria por causa do chá. Seria por minha culpa, minha responsabilidade. Eu assumo e eu sei que eu não posso comparar a experiência que eu tive, que não foi tão positiva, que foi muito dolorosa, que foi uma experiência que é conflitante, sabe? Porque ao mesmo tempo que foi libertadora, foi uma coisa que, foi onde eu aprendi a ter um certo limite de onde eu poderia ir com enteógenos e alucinógenos. E, bem, eu não posso comparar essa experiência com todas as experiências da ayahuasca. Eu só tomei uma vez, que essa foi a única vez. Não tomei a dose toda, porque eu não consegui. A experiência, eu repetiria? Gente, eu confesso pra vocês, hoje em dia, no meu atual momento, eu não sei, sim, mas eu também não vou dizer que não, nunca mais, tal, porque eu não sei. Eu acho que a experiência que eu tive, ela foi válida. Eu aprendi muita coisa com aquilo. Foi um start grande, foi um grande break-up, assim, de vários conceitos que eu tinha dentro de mim, que conseguiram ser desbloqueados. É claro que, apesar de todos os problemas e muita coisa que eu vi que doeu inicialmente, que me fez chorar por muito tempo ainda, ao mesmo tempo me fazia sorrir. Novamente, no dia seguinte, eu estava extremamente bem, como há muitos anos eu não estava por conta da depressão, que eu sofri depressão desde os meus 11 anos de idade, sei lá, desde curumim, né? Então, aquele momento foi um break-up importante, foi um start importante, aprendi muita coisa. Não sei se eu repetiria a experiência, claro que agora de uma maneira um pouco mais responsável, um pouco melhor, com todo um preparo espiritual de fato, que é importante, mas eu não posso ligar pra vocês. Indico, gente, eu também não sou ninguém pra indicar nada, porque a minha experiência ela foi cagada, mas talvez, eu acho que cada um tem que analisar a própria consciência, o porquê usaria ou porquê não usaria. Pessoas que têm problemas neuroatípicos, disfunções emocionais, pode ser válido estar consultando um psiquiatra, um psicólogo, um neurologista, não sei, para saber se o seu cérebro pode estar consumindo a substância ou não. Então, assim como qualquer outra droga que eu não uso, não gosto, nunca, muito chato pra mim, eu não gosto da energia, mas, enfim, outras coisas, eu não posso indicar a alguém, sabe? Porque a minha experiência, ela cabe somente a mim. E eu não sei qual é o efeito que pode dar ao outro.
Eu não sei como isso pode reagir no organismo do outro e como a pessoa vai reagir à peia, vai reagir ao chá. Eu não sou ninguém para indicar. Acho válido se ter uma experiência com enteógenos? Gente, eu confesso que sim, mas isso pra mim, eu também não posso estar aplicando isso ao outro. Se você sabe que você não segura a barra do teu emocional, que você não tem suporte espiritual, energético, psicológico para aguentar o tranco, não tome, não tome. É algo que você consegue viver sem, você não precisa daquilo, tá? Então, basicamente, as minhas conclusões são que se você tomar de uma maneira irresponsável, pode dar muito problema, muito problema. O problema não é o chá, geralmente são as pessoas. O uso lúdico, para você brincar e tal, é diferente do uso espiritual. E eu acho que esse chá em específico, tal como o cogumelo, ele não deveria ser usado de forma lúdica, de forma nenhuma, até porque tem toda uma questão tradicional, cultural e religiosa em cima disso. Não é como se fosse uma droga, assim, sabe? Que você usa pra fazer, sei lá, coisas estranhas. É algo que você usa pra buscar lá dentro, entende? Então, cabe a cada um tirar a própria conclusão. Gente, essa foi a minha experiência. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu precisava contar nos detalhes. As experiências, elas estão relatadas no caderno. Amorzão que me deu, muito obrigada por ter facilitado essa experiência. E bem, gente, se você tem alguma experiência com a ayahuasca, compartilha com a gente aqui embaixo, porque eu tô doida pra ler, eu adoro ler essas coisas, tá bom? Um grande beijo!